Se você é patriota, ajude outro patriota a difundir as nossas ideias, siga e compartilhe. Lula e jornalistas usam da tragédia das enchentes para fazer sensacionalismo barato e populismo. Em meio à tragédia das pessoas arruinadas pela catástrofe humana de incompetência do governo e do jornalismo oficial brasileiro, Lula, políticos, jornalistas promovem um espetáculo sórdido de populismo e insensibilidade grotescas como nunca antes vistas pelo país. Lula e seu governo conseguiram a façanha macabra de promover a divisão racial no meio da tragédia das enchentes que assolam a população sofrida no Rio Grande do Sul. Disse que se admirava da quantidade de negros que havia visto no estado, que achava ser dominado apenas por brancos. Em seguida, Lula emendou dizendo da associação entre negros e a pobreza do Brasil. A afirmação racista encobre uma intenção macabra e um desvelado racismo, como eu disse. Mando de voz. Sim, não há racismo reverso. Existe racismo e ponto contra qualquer raça, etnia, cor de pele ou coisa do tipo. Lula endossa subliminamente as palavras da sua ministra da Igualdade Racial, que dizia que os negros brasileiros, quilombolas, ciganos do Rio Grande deveriam ter prioridade no salvamento por serem uma população mais sofrida. Lula e sua ministra e todo o governo petista querem dividir as vítimas entre mais ou menos privilegiados. Se houver um cidadão branco ao lado de uma pessoa negra, a pessoa negra teria que ter prioridade, ter salva antes, segundo essa premissa nefasta e racista. Os imigrantes europeus que aqui chegaram no Brasil para trabalharem, saíram de seus países para encontrar oportunidades aqui no Brasil, eram e em grande parte continuam pobres. O Brasil é um país miscigenado, o mais miscigenado de todo o mundo. Separar brancos de negros aqui já é uma complicação num país tão misturado. Tanto mais infame é separar por cor pessoas por sua condição supostamente econômica e priorizar salvamento de uns em favor de outros. Lula quis dizer que a pobreza está diretamente vinculada e relacionada à cor da pele, o que no Rio Grande do Sul é, como se provou aqui, uma notória mentira. Lula e sua ministra da Igualdade Racial, na verdade, querem fazer populismo identitário para promoverem um discurso falso e encobrirem uma ação inexistente que está tentando encobrir a incompetência do governo federal e local do Rio Grande do Sul em gerir essa crise. O mais impressionantemente nefasto é um vídeo onde Lula sai abraçando pessoas e prometendo geladeiras e casas para todo mundo. Curiosamente, nenhuma pessoa negra aparecia ali. Mas Lula não fica por aí. Ele também tenta capitalizar o discurso identitário em animais. Sim, Lula é esperto. Lula sabe da afeição aos animais pela população. Sabe também que seu governo pouco fez, ou nada fez praticamente, por pessoas e animais. Sabe também que está perseguindo quem faz algo, processando pessoas que criticam a burocracia do governo, que atrapalha as doações espontâneas do povo brasileiro, que está salvando o Rio Grande do Sul, que está salvando as vítimas das enchentes. Pessoas que disseram que havia caminhões sendo parados por excesso de doações. Que jet skis que estavam tentando salvar as pessoas estavam sendo parados por excesso de fiscalização de documentos. Que helicópteros que estavam parados em outro estado, a saber Santa Catarina, e que a ajuda do Uruguai estava sendo negada pelo governo. Tudo isso foi catalogado pelo governo como sendo fake news. E depois, comprovadamente, foi percebido como verdade, filmado. Uma verdade inconveniente ao governo, que mostrou sua clara incompetência e mais, mostrou sua perversidade em querer perseguir quem estava fazendo o bem pela nação. E criticando a inação desse governo que estava atrapalhando quem estava ajudando. A cartada do identitarismo racial, dos animais, de negros, a cartada do sensacionalismo, o vídeo nefasto prometendo coisas para os desabrigados, é uma resposta populista, sensacionalista e simbólica para a ocultação de uma ação que não veio do Estado. É apenas o poder querendo se manter como poder, através de um discurso falacioso. O racismo, o animalismo, os abraços falsos, os olhos marejados de um falso afeto e, sobretudo, a falta de uma ação, que são a marca da esquerda e desse governo petista. A imprensa oficial ajuda no sensacionalismo mórbido,
ajuda na perseguição às pessoas comuns que estão tentando fazer o bem para o Brasil, chamando-as de disseminadores de fake news. Onde estão as fake news? Na ação da ajuda de um jornalismo ineficiente, uma dessas jornalistas aliadas ao governo chegou a comparar a perda das casas, a ruína financeira absoluta da população do Rio Grande do Sul, à perda das suas joias pessoais. Sim, você ouviu direito. A jornalista comparou perda de vidas às perdas das suas joias, a falta de sensibilidade, de senso de proporção, de senso e princípio de realidade, é a configuração do contrário do jornalismo que tem que investigar a realidade. Não é de se estranhar que jornalistas assim endossem a prisão de pessoas comuns por mero crime de opinião e críticas ao governo e ao judiciário brasileiro para que tenham pena de bandidos, assassinos, traficantes, a quem garantem todos os direitos civis. Essa gente encapsulada em ideopatia e oportunismo financeiro recebe dinheiro do governo para se comportarem assim. Vendem a alma para criticarem quem faz o bem e são contentes em serem cooptados por um governo que nada faz para o povo e massacre quem faz. A catástrofe humana do governo e do jornalismo oficial brasileiro é muito pior do que na época da ditadura militar. Deus nos proteja do Estado e do falso jornalismo nacional.